Olá, gente. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aí dando início à nossa live. A live de hoje, cujo tema é lockdown. Ainda estamos aí tratando desse tema, enfatizando esse tema. Hoje nós vamos delimitar a nossa live com um contexto um pouco diferenciado, caminhando aí para consolidar o tema lockdown. E eu quero, como sempre tenho feito, às terças-feiras, iniciar a live de hoje manifestando aí os meus sentimentos para com as famílias enlutadas, aquelas que ao longo da semana que se encerrou perderam aí seus entes queridos, aquelas que ainda estão de alguma maneira passando aí por esse momento de ajuste após terem perdido aqueles a quem amam. Então quero manifestar os meus sentimentos e deixar aí o meu desejo de que Deus possa de alguma maneira confortá-los, possa supri-los e possa estar presente em suas vidas para que esse momento seja um momento de menos sofrimento, sabemos que não é simples, mas nós precisamos manifestar os nossos sentimentos e demonstrar apoio a essas pessoas que de alguma maneira estão sofrendo por esse momento. Também eu quero aqui deixar a minha continência para todas aquelas pessoas que estão inseridas dentro do contexto linha de frente, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão nas unidades básicas de saúde, aquelas pessoas que pertencem à categoria médica, que estão aí no quadro de saúde, prestando serviços, buscando oferecer o melhor às pessoas que estão vitimadas aí com o coronavírus, com a Covid-19, principalmente no estado do Amazonas, que nós temos percebido e vidas para que nós possamos passar por esse momento com o menor impacto possível. Se Deus quiser, como tenho dito sempre, com fé em Deus, foco na missão, fazendo a nossa parte. É importante que nós façamos a nossa parte, é importante que possamos estar usando máscara, fazendo a higienização, utilizando o álcool em gel, mantendo o distanciamento social, aquele distanciamento de 1,5 m a 2 metros, cumprindo as regras impostas pelo Estado, como o isolamento obrigatório, aqueles municípios, aqueles estados que estão aí sendo impactados pela concepção do lockdown mesmo, defendido assim por força do marco regulatório, da legislação vigente, as pessoas precisam fazer a sua parte, que é justamente evitar sair de casa, sair o mínimo possível, só se houver muita necessidade, se prevenir, se precaver e acreditar que essa campanha de imunização ela veio para nos ajudar, ela veio para fazer com que nós possamos ter uma esperança no sentido da prevenção e possamos estar lidando com essa prevenção de maneira correta, alcançando os resultados esperados que efetivamente caminham para a preservação das vidas, Então, quero cumprimentar a todos, tá bom? No conteúdo que nós vamos disponibilizar para todas as pessoas que estão nos acompanhando, quero aqui dizer que é muito importante, você que está nos acompanhando, quero cumprimentar aí o nosso Tenente Coronel Ronda, que está nos acompanhando, percebi que outras pessoas já estão nos acompanhando também na live de hoje, e eu acredito que nós vamos poder contribuir bastante nesse sentido, tá bom? A Márcia, minha esposa, que está
também nos acompanhando aí, beijão, e vamos caminhar aí na direção do escopo definido aqui para a estrutura da nossa live. Então você lembra que nas lives passadas nós falamos um pouco em relação a planejamento, né? Nós focamos muito em planejamento. Ainda no mês de dezembro nós retomamos a nossa live transmitindo um conhecimento no sentido de como começar um ano de forma planejada, né? Definindo metas, estruturando um plano de trabalho, elencando quais são as nossas prioridades, né? E colocando isso, né, essa nossa necessidade dentro de uma estrutura mínima, dentro de um plano, e até nós sugerimos a você utilizar a ferramenta 5W2H, né? Responder 7 perguntas, né? O que, quando, onde, como, quanto, quem. Então essas perguntas estão dentro da matriz 5W2H para que você possa estruturar o seu plano de vida, definir suas metas e buscar alcançar os resultados. Então nós falamos um pouco de planejamento, nós falamos de visão de futuro, nós falamos de próximos passos, falamos de tantas outras variáveis que podem contribuir, né, com a boa estruturação dos seus sonhos para que você possa alcançar efetivamente aquilo que você pretende alcançar ao longo do ano de 2021. Quando nós saímos desse contexto pessoal e vamos para o contexto institucional, para o contexto de uma guerra, como a guerra que nós estamos aí vivenciando, a guerra contra o coronavírus, contra a Covid-19, nós não estamos numa guerra contra pessoas. É claro que é bom entender que no momento de crise como esse que nós estamos passando, no momento de guerra como esse que nós estamos vivenciando, é fundamental você contar com competências, fundamental poder contar com pessoas que, de maneira competente, possam exercitar a governança, possam exercitar a gestão, possam coordenar, liderar equipes para que nós possamos alcançar os resultados esperados da melhor maneira possível, né? De maneira eficiente, menor investimento, otimização dos recursos, melhores resultados. Resultados que a população brasileira, o povo brasileiro, a população amazonense, a população de cada município do estado do Amazonas, a Manauara, que está em Manaus, né, Figueiredense, Presidente Figueiredo, quero cumprimentar aí esse povo, e cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Ainda há pouco vi aí o Coronel Bianor nos acompanhando, estou vendo aqui o Neder, que está aparecendo na telinha, ainda há pouco vi a Márcia, enfim, muito bom ter cada um de vocês conosco na live de hoje. Então, gente, para aqueles que não tiveram oportunidade de nos acompanhar nas outras lives, eu vou aqui fazer uma passada, né, dar uma pincelada nos conceitos com os quais nós estamos trabalhando, tá bom? Eu falei ainda há pouco de planejamento, falei de visão de futuro, tá? Mas a live de hoje é uma live que nós vamos canalizar para aquelas 15 variáveis que nós deixamos para que você pudesse refletir com relação à implementação de um bom plano para lidar com uma crise. Tá? Então, as palavras-chave, os termos-chave da nossa live de hoje, são exatamente a inovação, perceba, inovação, o outro termo, planejamento integrado, o outro, estrutura de governança, arquitetura de coordenação, comando e controle. Nós vamos dar aqui uma dica muito importante para esse momento em que é necessário fazer chegar os insumos onde ele deve chegar, os insumos devem chegar, é necessário fazer com que
a vacina chegue onde deve chegar para que as metas e os objetivos sejam alcançados dentro do plano nacional de imunização, do plano estadual de imunização e do plano municipal de imunização. Você que está em um município, que é onde tudo acontece, você precisa estar atento ao plano municipal de imunização. Você precisa conhecer o plano nacional, você precisa conhecer o plano estadual e, principalmente, você precisa conhecer o plano municipal de imunização. Se o seu prefeito, o gestor, né, do poder executivo do município onde você reside, em qualquer lugar do Brasil, se ele não foi capaz ainda de apresentar, né, de estruturar um plano de comunicação do plano municipal de imunização, você pode começar a cobrá-lo. Você que votou nele ou até que não votou, você que elegeu os vereadores, você que elegeu os deputados que estão hoje nas câmaras legislativas, nas casas legislativas, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e a Câmara Federal, também no Senado, você pode começar a cobrá-los para que eles estejam atentos e possam fiscalizar o Poder Executivo no sentido de apresentar o plano municipal de imunização, apresentar o plano estadual de imunização, apresentar o plano nacional de imunização e ajustar permanentemente esse plano para que ele possa atender verdadeiramente os objetivos e as metas definidas. E como é que você avalia um plano sem metas? Como é que você constrói um plano sem metas? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, as palavras, os termos-chave, as palavras-chave, né, com que nós vamos trabalhar hoje, eu acabei de citar, e também vamos aqui apresentar para você um conceito que é bem inovador, o conceito de central integrada de logística. O Honda, que está nos acompanhando, conhece um pouco dessa concepção, e nós vamos apresentar aqui um conceito concebido, né? Eu estruturei um conceito diferenciado, inovador para esse termo, e vou apresentar a você também durante a nossa live de hoje, tá bom? Então, novamente, os termos-chave com os quais vamos discorrer: inovação, planejamento integrado, estrutura de governança, arquitetura de comando, coordenação e controle, central integrada de logística e lockdown, por óbvio, né? Nós estamos na terceira parte da nossa live, cujo tema que fomentou, né, foi exatamente lockdown. Começou-se a se falar no Brasil e nos municípios, nos estados, que nós iríamos entrar em lockdown. Agora, mais recentemente, por exemplo, no estado do Amazonas, com uma notícia que houve, que depois me parece que foi identificada como fake, houve uma correria geral para os supermercados, para se adquirir gêneros alimentícios, pensando que iria acontecer desabastecimento no estado, nas cidades, e as pessoas passaram aí por esse vexame, né? Mas, gente, antes de tudo, eu gostaria de ressaltar para você dois pensamentos, tá? Que Alexander Hamilton, em 1782, compartilhou e que eu quero trazer para o contexto da nossa live. Ele disse o seguinte: acredito que é meu dever mostrar as coisas como elas são, não como as pessoas gostariam que elas fossem. Então, as nossas lives, elas caminham nessa direção, né? Pode ser que alguém que esteja assistindo a nossa live, pode ser que alguma autoridade ou alguma pessoa que está inserida em determinado contexto da governança atual ou de gestão, né, da estrutura de gestão atual, possa estar entendendo como uma live politiqueira. Nós não fazemos politicagem, quero dizer aqui a você. A live é uma live técnica,
que tem o objetivo de disponibilizar conhecimento e experiência para que as pessoas, sejam elas da estrutura de governo, sejam elas do mundo corporativo como um todo, ou estejam elas como clientes desses ambientes, do povo em geral, que precisa que a saúde funcione, que precisa que o transporte funcione, que precisa que o abastecimento da cidade continue, os clientes desses poderes e também do mundo corporativo possam estar atentos a esse conhecimento e a experiência que nós estamos disponibilizando, fazendo uso daquilo que for útil. Então, esse é o nosso objetivo. Nós não temos aqui o objetivo de falar mal de A, de B, de C. Inclusive, nós evitamos citar nomes de pessoas. No entanto, o meu papel aqui é exatamente cumprir com o meu dever, mostrando aquilo que está acontecendo e como poderia ser aplicada uma estratégia ou uma metodologia de trabalho que faça com que esse ambiente possa se tornar um ambiente diferente. Então, repito, o Alexander, lá em 1782, ele disse o seguinte: acredito que é meu dever mostrar as coisas como elas são, não como as pessoas gostariam que elas fossem. Faço minhas as palavras dele. E deixo aqui também um pensamento concebido por mim mesmo, que diz o seguinte: novos resultados são decorrentes de inovação e não da mesmice. Então não adianta querer alcançar resultados novos praticando as mesmas práticas. Em tempos de pandemia, mentes inovadoras focadas no interesse público, perceba, mentes inovadoras focadas no interesse público e compromissadas com as melhores práticas são potenciais armas de destruição do inimigo. Você já ouviu falar aí das armas de destruição de massa, nos noticiários aí você viu alguns ataques terroristas que aconteceram lá no passado, em que milhares de pessoas foram dizimadas por isso. Nesse caso aqui, as mentes inovadoras, voltadas para o interesse público, compromissadas com as boas práticas, elas se constituem em armas de destruição ao inimigo comum, que é quem? Hoje, quem é o nosso inimigo comum? O coronavírus e a Covid-19. E são forças aliadas que possibilitam a vitória almejada. Esse pensamento é meu e deixo para você, tá ok? Então, novos resultados são decorrentes de inovação e não da mesmice. Em tempos de pandemia, mentes inovadoras, focadas no interesse público e compromissadas com as melhores práticas, são potenciais armas de destruição do inimigo comum e são forças aliadas que possibilitam a vitória almejada. Tem um pouco aí de um misto da caserna, do conhecimento militar, juntamente com a expertise aí do mundo corporativo, com a experiência vivenciada e as palavras-chave que estão inseridas nela: inovação, interesse público, melhores práticas e resultados esperados. Tá bom? Reflita um pouco aí nessas frases que eu deixo para você. Passando pelos conceitos com os quais nós tratamos nas lives anteriores, eu vou só lembrar para você alguns deles. Então, vou lembrar o conceito de planejamento. É claro que nós estamos falando aqui de planejamento integrado, mas planejar é decidir com antecedência o que fazer, como fazer, quando fazer, quem vai fazer, quanto custa, estruturar tudo isso e colocar no cronograma, formando um plano de trabalho. Então, planejar é decidir com antecedência. Quando a gente decide tardiamente, nós deixamos de planejar alguma coisa, Nós estamos aí correndo atrás do prejuízo. É claro que é possível
planejar em meio a contingências, né? Conceber, atualizar um plano de contingências, mas é importante que você, de maneira proativa, consiga planejar alguma coisa para aplicar esse planejamento, fazendo com que haja menor custo, não aconteçam desperdícios e nós alcancemos os melhores resultados, tá bom? Um outro conceito, né, que nós já discorremos em relação a ele é o conceito de lockdown. Então, vou só relembrar para você. A tradução literal da expressão para o português é confinamento ou bloqueio. Tá? Na atual conjuntura, ela vem sendo utilizada, esse termo, a palavra lockdown, vem sendo utilizado para denominar a estratégia de fechar uma região para intensificar e interditar vias e proibir deslocamento e viagens não essenciais. Então, nessa história aí da pandemia, nós verificamos aí, inclusive no estado do Amazonas, uma grande operação sendo desencadeada no sentido de fazer cumprir as regras definidas por um novo decreto do governador do estado do Amazonas, né? E outras palavras como isolamento vertical. E aí eu fui buscar esses conceitos lá da Fundação Fiocruz. Tá? Isolamento vertical, no caso da Covid-19, assim, o isolamento vertical é formado por um público-alvo definido, né, conforme a Fiocruz. Apenas pessoas de um determinado grupo de risco ficam em casa, essa a prerrogativa do isolamento vertical. E determinados grupos de risco, como cardíacos, obesos, aquelas pessoas com comorbidades, elas são o público-alvo desse isolamento vertical, né? Existe uma clientela específica para que o isolamento vertical seja cumprido, né? Alvo do isolamento vertical. Isolamento horizontal, todos devem permanecer em casa, é o que diz a Fiocruz, e, por fim, o lockdown, que nós já acabamos de expor aqui o que significa, né, o lockdown. Mas eu vou também discorrer para você em relação a um conceito que, como disse, né, eu construí a partir do conhecimento que tenho e da experiência que tenho por ter de alguma maneira participado de diversas crises e grandes eventos, inclusive grandes eventos mundiais, né? Como no caso os Jogos Pan-Americanos, a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, e a partir daí ter desenvolvido diversos conceitos para que esses grandes eventos pudessem acontecer de maneira pacífica e saudável, e também nós pudéssemos alcançar os resultados esperados. E aí, com base no conceito de inovação, que vou aqui expor para você, digo sempre que a fonte de consulta, eu procuro, ao apresentar esses conceitos, as pessoas que estão me acompanhando, eu procuro o acesso fácil a esse conteúdo. E normalmente utilizo a Wikipédia, tá bom? 90% dos conceitos que eu apresento aqui, eles foram buscados lá na Wikipédia, eles estão disponíveis lá. Como é o caso do conceito de inovação, né? Significa criar algo novo. Claro, né? Inovação é criar algo novo, né? A palavra é derivada do termo latino innovare, tá? E se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e criado, né? E se parece muito pouco com padrões anteriores. Isso é inovação, tá bom? Ela é derivada do latino innovare e se refere a uma ideia, o método ou objeto que é criado e que se parece muito pouco com algo anterior, né, apresentado anteriormente.
A inovação pode ser também definida como fazer mais com menos recursos. Isso é inovar. A capacidade de ser eficiente, de fazer mais com menos recursos, fazer certo a coisa certa, né, fazendo mais com menos recursos. É por permitir que as gamas, né, de eficiência em processos produtivos levem a esse fazer mais com menos, tá bom? E é muito importante que a inovação é um processo criativo, transformador, que promove ruptura paradigmática, mesmo que parcial, impactando positivamente a qualidade de vida e o desenvolvimento humano. Então, gente, tudo que nós estamos precisando nesse momento é que as pessoas que estão inseridas nesse contexto da crise, do gerenciamento da crise, pandemia, enfrentamento ao coronavírus e à Covid-19, tenham mentes inovadoras e sejam capazes de planejar de forma inovadora e principalmente de desenvolver as ações de maneira inovadora. Se essas pessoas forem capazes de fazer isso, o que é que nós vamos alcançar como resultado, obter como resultado? O sucesso. Nós vamos obter menor esforço, menor custo e melhores resultados. Então, se a pandemia que se apresenta aí é uma pandemia cujas variáveis que a integram, né, as variáveis de prevenção e de enfrentamento são novidade para a humanidade, nós precisamos do quê? Nós precisamos de mais do mesmo? Nós precisamos adotar velhas práticas esperando que essa nova crise, a nova ameaça que se apresenta seja combatida com velhas práticas? Não. Nós precisamos de mentes inovadoras, de planejamento inovador, de ações inovadoras para alcançarmos os resultados esperados, resultados eficientes, com efetividade, permanentes, né, que aconteçam promovendo melhores resultados, ou os resultados esperados. Isso é o que nós precisamos. Então vamos voltar agora para aqueles 15 tópicos que nós, ou as 15 variáveis que nós apresentamos ao longo das 3 últimas lives que temos realizado e deixamos aí como sugestão para que as pessoas, além de ouvir, né, ou de ouvirem a live, além de alguma maneira, né, visualizarem e ouvirem a live, elas possam também buscar um pouco desse conhecimento que está sendo disponibilizado mediante publicação nas lives, né? É um conteúdo escrito, um conhecimento que ali está diante de uma experiência vivenciada, para que possa fazer uso dele da melhor maneira possível. Então, nós começamos falando de planejamento integrado. O que é planejar de forma integrada? Você já viu que planejamento é prever, né, planejar alguma coisa com antecipação, definindo o que fazer, quem faz, quanto custa, a estratégia, enfim, metas, objetivos, por aí vai. Mas planejar de forma integrada é oportunizar a uma equipe de competências, uma equipe de pessoas competentes a estarem desenvolvendo esse planejamento, contando com a capacidade técnica de cada uma delas e também com a expertise, a experiência de cada uma delas, né, a vivência de cada uma delas. Durante uma crise como essa, você buscar uma pessoa que não tem experiência alguma, não tem vivência alguma de gestão de crise, não tem vivência alguma, experiência alguma, tão pouco formação na área específica que a crise está se desenvolvendo.
isso ajuda ou atrapalha? No meu entendimento, atrapalha. No meu entendimento, não é uma boa decisão. No meu entendimento, o que nós precisamos é de pessoas competentes, pessoas com experiência, com vivência, pessoas que conheçam uma realidade local, conheçam uma realidade daquele cenário, e para que elas possam liderar esse processo e apresentar um bom plano de trabalho, um bom plano estratégico, um bom plano de imunização, um bom plano de logística para alcançar os resultados esperados. Quando nós, dessa variável, abrimos mão das competências, da experiência, da vivência, da capacidade de resultado de determinadas pessoas, nós começamos a atirar no escuro. E quando se atira no escuro, normalmente você erra o alvo. Nós precisamos atirar no claro, enxergar a luz no fim do túnel, definir muito bem qual é a nossa meta, qual é o nosso alvo e buscarmos alcançar a meta e o alvo com pessoas que saibam o que estão fazendo, liderando determinados processos. Então, esse planejamento integrado, ele precisa ser integrado, ele não pode ser isolado. Então, eu preciso identificar em determinado configuração, né, seja ele no mundo de governo, ou seja no mundo corporativo, pessoas que lidam com diversas áreas de gestão para colocá-las em um mesmo ambiente, seja presencial ou seja virtual, a fim de que esse plano integrado, enxergando todas as variáveis, possa ser desenvolvido como precisa ser desenvolvido para alcançar o resultado que é satisfazer o cliente final, preservar vidas, garantir a baixa letalidade no meio dessa crise, né, e sair do outro lado com uma experiência. Nós tivemos uma primeira onda dessa crise, e quando se encerrou a primeira onda, muitas pessoas, muitos líderes, né, que deveriam ter feito uma avaliação da primeira onda para poder prospectar, né, a possibilidade da segunda onda que já se apresentava no mundo, quando nós nem saímos na realidade da primeira onda, né, pelo menos a informação que nós acompanhamos desde aquela passada pela Organização Mundial da Saúde, como Ministério da Saúde, como também a vigilância em saúde, tanto nacional, quanto estadual, quanto municipal, né, houve uma evolução e nós não saímos da primeira onda, começou uma segunda onda e alguns líderes, algumas pessoas que tinham a obrigação de tratar desse tema com muita responsabilidade, resolveram desconsiderar esse fator primordial que é a avaliação permanente e a avaliação sazonal. A avaliação permanente, aquela que acontece a cada dia a dia. Nós já falamos sobre esse tema, né? Em uma crise é necessário que você comece o dia fazendo uma avaliação e encerre o dia avaliando também. Então nós vamos dormir, né? Meia-noite, agora é hora de descansar, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, como é que foi o dia que está se encerrando? O que aconteceu nesse dia que poderia ter sido diferente? Vamos pegar e preparar, né, um plano de trabalho para o dia seguinte, já com base naquilo que aconteceu no dia anterior, para começar o dia seguinte, ajustando as ações e desenvolvendo um cronograma de atividades diárias de acordo com esse ajuste realizado. Então isso é importantíssimo, né? Eu falei aqui, analisar o cenário, tá? Fazer aquela velha análise que nós chamamos lá, análise SWOT, né? Verificar quais são as fraquezas, quais são as fortalezas, quais são as ameaças, quais são as oportunidades, né? Começar a identificar ao longo de cada etapa da crise aquelas oportunidades, as ameaças que podem se transformar em oportunidades, e sair dali
né, com um estudo de caso, inclusive, para cada situação dessa, para que possamos ganhar muito em conhecimento, em experiência e diante de novas etapas da crise que está em andamento ou de crises futuras, possamos empregar esse aprendizado, as melhores práticas, fazendo com que o impacto das crises, das fases futuras ou da crise futura seja menor, né, do que o impacto da crise atual. Isso é muitíssimo importante. Então, fez uma análise de cenários, né? Nós já falamos que você pode utilizar diversas ferramentas para realizar essa análise de cenários, né? A matriz SWOT é uma delas. Nós temos a matriz Pestel também, né? Que você analisa a variável política, econômica, social, tecnológica, enfim, ela é mais voltada para o mundo da governança de Estado, a não governança corporativa. E nesse cenário é extremamente fundamental, na crise pela qual nós estamos passando, é extremamente fundamental essa análise. Você percebeu, né, nós todos, os brasileiros todos, estamos percebendo, né, os amazonenses, os manauaras, os figueiredenses, enfim, onde quer que você esteja aí, se estiver em outro país, como tenho dito, existem algumas pessoas que nos acompanham em outros países aí, faço sempre em nome das pessoas que estão no estrangeiro ou que são de outros países, né? O pastor Kimura, que nos acompanha sempre, que está lá no Japão, é uma pessoa aí que sempre emite sua opinião e acompanha nossas lives também. Então, essa análise ela é muito importante. Você percebeu o quanto a política ou a politicagem ela esteve presente nas últimas decisões cruciais que a liderança no Brasil, a liderança que tem o poder de decidir nesse sentido, se nós vamos adotar determinada variável, se não vamos adotar determinada variável, como é que vai ser concebido esse plano. Você percebeu que a politicagem atrapalhou muito. A política, ela sempre boa, né? A política, a partir do seu conceito, ela é boa, ela existe para propiciar melhores serviços para os clientes, para o cidadão, para mim e para você. Mas a politicagem atrapalha, e nós percebemos o quanto essa politicagem vem atrapalhando a boa gestão da crise com a qual estamos convivendo. Eu tenho acompanhado algumas discussões com relação a um líder político X, Y, né? Mas, enfim, querem derrubar, estão falando mal, falar por falar. Eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Vocês que eu tenho uma grata satisfação, quero aqui prestar minha continência para cada um de vocês que tem dedicado esse tempo para nos acompanhar na live de hoje e também a cada terça-feira, nas lives que temos feito, tá? Eu sei em quem votei, tanto para presidente do Brasil, quanto para governador do estado, quanto para prefeito do município onde votei, tá? Mas o meu voto, ele não é um cheque em branco. O meu voto, ele não é um voto para que a pessoa eleita ela possa cometer atrocidades. A pessoa eleita, essa pessoa que me representa, que representa você, ela precisa ter a capacidade, seja ela quem for, precisa ter a capacidade de reavaliar condutas, de entender que ela nos representa, ela não está lá, não chegou lá por si só e não está ali para fazer com que o seu pensamento seja imposto às pessoas dentro de um determinado contexto. Ela precisa entender quais são as reais necessidades e precisa se avaliar, fazer uma introspecção para que o resultado da sua representação, da representatividade que nós oferecemos a ela, seja de alguma maneira
ele venha no sentido de melhores serviços prestados à população, a você e a mim, que somos clientes dos serviços prestados pelo Estado, tanto brasileiro, quanto o Estado na esfera estadual, quanto o Estado na esfera municipal. Então é muito importante que os nossos governantes entendam que as pessoas que estão nas casas legislativas, no poder executivo, que elas entendam que o nosso voto é o exercício da democracia, mas não é um cheque em branco, e elas precisam ter responsabilidade. Então as pessoas precisam estar atentas, fiscalizando o executivo trabalhando em parceria com o legislativo, para que as boas leis sejam concebidas e nós possamos alcançar os resultados que nós esperamos. Marco legal, nós falamos ainda há pouco, Eu vou citar aqui novamente um exemplo de marco legal. Toda estratégia, toda boa estratégia de planejamento inovador, ela precisa enxergar a estrutura legal que ampara aquele plano. Então, assim, vou citar um exemplo do período em que nós estivemos, que eu estive à frente da coordenação do Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e à Covid-19 no município de Presidente Figueiredo. Então, o governante, à época, nos pagou a missão de estruturar, sugerir, juntamente com a Procuradoria-Geral do município, algumas leis que pudessem amparar as ações de prevenção e enfrentamento. E assim, em Presidente Figueiredo, o plano de contingências foi apresentado na primeira quinzena do mês de março de 2020. A partir da primeira quinzena da apresentação do plano, da validação do plano, e aqui eu falei que não estava citando o nome de pessoas, mas eu quero citar o nome de uma pessoa, que é a doutora Sandra Braga, que estava secretária municipal de saúde, pessoa competentíssima. Está aí uma pessoa que pode ajudar muito nesse cenário, tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual e até na nacional. Aquelas pessoas que estão procurando aí competências, eu cito aqui e coloco minha mão no fogo pela competência dessa pessoa. É uma senhora que já esteve secretária de Estado de Saúde, esteve secretária municipal de saúde e está disponível, possui uma competência incrível, conhecimento e experiência para lidar com uma situação como essa. Então, é importante, que esse marco legal ele possa amparar as nossas ações, e a partir da apresentação e da validação do plano de contingências, nós encaminhamos uma proposta de decreto à época ao governante do município de Presidente Figueiredo, para que ele pudesse avaliar e pudesse validar aquele decreto. Foi aí que foi criado, então, o Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e à Covid-19. Percebam, a Presidente Figueiredo, já na segunda quinzena do mês de março, possuía um marco regulatório que amparava as ações, criando um Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento. E eu vou fazer aqui um recorte para poder cumprimentar a todas as pessoas que estão aí na Secretaria Municipal de Ordem Pública e Integração em Presidente Figueiredo, justamente que compõe o Subsistema Municipal de Comando e Controle, aí no Centro Integrado de Comando e Controle, que foi um grande legado. Nós estivemos à frente da Secretaria e também do Subsistema. Quero também mandar um alô à Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada, mandar aqui um alô para o Coronel Hermes, que está à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão Integrada, e também eu estive trabalhando na concepção da proposta para a criação desse segmento de gestão na Secretaria de Segurança Pública. Estive à frente da Secretaria durante bastante tempo e agora o Coronel Hermes está aí. E também
mandar um grande alô para a equipe da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, lá na Senasp, onde nós temos o Sistema Integrado Nacional de Comando e Controle. Por que eu fiz questão de citar as 3 estruturas, né? Ou seja, um grande sistema integrado de comando e controle que está organizado em esfera nacional, do Sistema Integrado Nacional de Comando e Controle, em esfera estadual, Sistema Integrado de Comando e Controle Estadual Amazonas, e esfera municipal, subsistema integrado de comando e controle municipal, porque esse sistema ele precisa suportar uma operação como essa, né? E nós estamos falando aqui de marco legal. Então a lei vigente, e se nós não temos legislação vigente que ampare essa operação, uma estrutura, né, de coordenação, comando, controle, comunicação com a qual nós estamos trabalhando, nós precisamos então rever esse processo e fortalecer essa estrutura. Bom, então lá, já em março de 2020, nós começamos a conceber um marco legal. Depois nós apresentamos à Câmara Municipal minutas de lei ou propostas de lei, né, PLs, para que a Câmara Municipal pudesse aprovar. E eu já falei um pouquinho dessa história, porque nós, por politicagem, né, vivenciamos um momento em que uma proposta de lei, um projeto de lei que era encaminhado com a vigência de 3 meses, era devolvido com parte do seu conteúdo suprimido, né, vetado, e ainda com o horizonte temporal de apenas 1 mês. Imaginem você aprovar uma lei com duração, com vigência de apenas 1 mês. Imagina o prejuízo que é para a logística, para o sistema de compras, uma série de questões. Nós podemos falar sobre essa questão lá adiante. Então, deixamos inclusive a sugestão de que em Manaus o prefeito, né, comece a trabalhar com propostas, projetos de lei, encaminhando à Câmara Municipal de Manaus para que ela possa aprovar as leis que respaldam as ações do plano de imunização municipal e do plano de prevenção e enfrentamento ao coronavírus e à Covid-19. Também ao governador do estado que encaminhe à Assembleia Legislativa projetos de lei que amparem exatamente os planos que estão sendo concebidos e operacionalizados. Então isso é muito importante. E também na esfera municipal, aos prefeitos, né, que porventura estejam nos assistindo ou que venham a ter conhecimento do conteúdo dessa live, possam formalizar também nos seus municípios o mesmo marco legal. Então isso é muito importante. A definição da estrutura de governança. Eu acabei de falar que um sistema integrado de coordenação, comunicação, comando e controle é fundamental, mas é fundamental também que você defina a estrutura de governança. No âmbito do governo federal, o comitê criado, né, nós até ouvimos falar de alguns comitês. No Ministério Público, uma determinada estrutura. No Judiciário, uma determinada estrutura. No Executivo, uma outra estrutura. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma estrutura unificada, onde representantes de todos os segmentos do poder, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal, possam estar representados e cumprirem o seu papel de representatividade, fazendo com que as decisões sejam as mais robustas possíveis e mais ágeis possíveis. Quando nós temos segmentos distintos trabalhando, né, com concepções distintas, uma decisão A precisa tramitar para um segmento B para que seja aprovado ou não, aí surgem os questionamentos. E quando você reúne esses segmentos da autoridade, do poder, né, nas 3 esferas de governo, em um único ambiente para poder
já ali de pronto fazer a sua análise dos fatores críticos de sucesso daquele marco regulatório, daquela tomada de decisão, e ali já decidir de uma maneira consensada. Quando você prefere uma outra estratégia, você está desperdiçando tempo, desperdiçando recurso e provocando essa crise insana que está hoje sendo vivenciada no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Então nós precisamos acordar, né, para essa nova realidade e ter uma estrutura de governança que possa se utilizar de um sistema integrado de coordenação, comunicação, comando, controle e logística de maneira eficiente e possamos alcançar os resultados esperados. A definição de metas, né, as metas precisam ser definidas muito claramente. Eu estava dando uma lida no plano de imunização, aí me permitam, do governo do estado, do Amazonas, e eu não me encontrei, eu procurei do início ao fim, como se diz, né, do ditado popular, de cabo a rabo, eu procurei a descrição das metas e eu não encontrei. Como é? Me expliquem, gente, pelo amor de Deus, como é que eu estruturo um plano de imunização e não defino qual é a meta daquele plano? Eu até imaginei que em âmbito de governo federal, a nota técnica que foi emitida não tivesse priorizado meta, mas lá no governo federal existe sim. Eu acho que é por isso, inclusive, que o nosso ministro da Saúde está no estado do Amazonas hoje. Me parece que a coisa está falida por completo aí, né? Então, nós precisamos rever essa concepção, porque lá na nota do governo federal existe a meta definida de 90% do público-alvo, a imunização de 90%. Mas quando você vai para o plano do governo do estado, lá não tem meta definida. Você não vê lá o termo meta. Qual é a meta? Tem definição de meta, os objetivos. Você não tem um cronograma claro de execução daquele plano. Pelo amor de Deus, né? Que planejamento é esse? Não tem um cronograma claro. Você tem lá uma descrição de que após o recebimento das vacinas, em até 5 dias, os municípios todos já estarão com o repasse dessas vacinas. Olha, eu sinceramente, eu não sei o que está acontecendo, e até imagino, mas é de matar. Realmente é por isso que nós estamos vivenciando essa catástrofe que estamos vivenciando. E eu, gente, como você que está me assistindo, eu sei que existem muitas pessoas que creem em Deus, que têm fé em Deus e que estão orando, estão doando, estão trabalhando, estão se expondo para que essa crise seja superada. Eu, tanto quanto cada um de vocês que age dessa maneira com fé em Deus, também ajo, mas nós não podemos deixar de estar pontuando o que precisa ser pontuado para que as pessoas acordem e agilmente mudem a sua postura e passem a tratar com seriedade essa crise que está ceifando, dizimando as vidas das pessoas e comprometendo a saúde e o sistema de saúde pública. Precisa ser dito exatamente assim, com muita clareza, e nós estamos aqui para fazer exatamente isso. Então, é necessário definir as metas. Nós vamos vacinar 90% do público-alvo prioritário definido, ou ao final do programa de imunização, 90% da população, porque isso vai fazer com que nós possamos alcançar efetivamente a prevenção e assim, de uma vez por todas, retirar esse vírus de circulação. Por aí,
A delimitação de perímetros. Eu defini que eu vou adotar a conduta de lockdown. Lockdown, você precisa ter controle de quem entra, de quem sai, de quem anda. Citei para você em determinados momentos que esse termo foi utilizado durante os grandes eventos mundiais, Pan-Americano, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, nas instalações. O termo foi utilizado como uma fase de instalação, onde as forças de segurança e de proteção entravam em determinada instalação, faziam uma varredura, limpavam, que a gente chamava de limpeza, retirava toda e qualquer ameaça daquele interior, depois lacra a instalação e começa agora a controlar a entrada e a saída das pessoas de acordo com protocolos. Se eu não tenho essa capacidade de fazer isso, como é que eu vou decretar um lockdown? Vamos lá. No estado do Amazonas, é possível controlar a entrada e a saída do estado do Amazonas? É possível você controlar os portos, os aeroportos, mas no estado do Amazonas as pessoas entram de diversas formas. Em Manaus, todas as pessoas que chegam a Manaus de barco, por exemplo, para desembarcar na cidade de Manaus, elas vão lá para o porto do Ceasa, elas vão para o Rodway, elas só chegam via aeroporto Eduardo Gomes, ou enfim, quais são as portas de entrada e de saída? Como é que eu posso controlar, decretar uma coisa que eu sou incapaz de efetivar? Então, isso precisa ser revisto, Nós precisamos trabalhar com o isolamento obrigatório, trabalhar com o isolamento horizontal, vertical, com a quarentena, enfim, mas trabalhar de maneira efetiva. Se a gente não consegue fazer o menor, como é que a gente vai conseguir fazer o maior? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, tá? A definição, por fim, do momento em que essa estratégia se inicia e qual é o momento em que ela se finda. Eu falei de planejamento, falei de análise, falei de marco regulatório, falamos aqui de delimitação de escopo, falamos aqui das ações que devem acontecer, citamos que esse plano precisa ser inovador, não adianta tentar alcançar resultados novos com velhas práticas, nós precisamos adotar novas condutas, pensar de maneira inovadora, planejar de maneira inovadora para que nós possamos alcançar resultados inovadores. Definir um cronograma bom de ação. Citei aqui, quero chamar a atenção no sentido de lembrar, de trazer à luz para as pessoas que estão envolvidas no plano de imunização no estado do Amazonas e para aquelas que estão envolvidas nos planos de imunização municipais decorrentes do plano estadual. Reveja esse plano, defina qual é a meta do plano. Insira nesse plano, mesmo que seja como um apêndice ou um anexo, um cronograma claro de execução, porque lá não existe um cronograma claro de execução, existe lá um cronograma definindo que em 24 horas, em 72 horas e em até 5 dias, os insumos vão chegar em determinado local. E me permita, do jeito que está posto ali, não está claro e não vai acontecer, Então é preciso ser revisto. Bom, gente, nós estamos chegando então ao final aí da nossa live de hoje, tá bom? Hoje nós citamos aqui algumas palavras e termos-chave como inovação, como planejamento integrado, estrutura de governança, arquitetura de coordenação, comando e controle, central integrada de logística. Então deixo aqui a dica para o governo federal, governo estadual, governo municipal e para quem quer que esteja inserido nesse contexto. Conceba uma central integrada de logística. E o que é isso? Vou fechar a live de hoje com a definição que eu construí de central integrada de logística, tá bom? As centrais integradas de logística são estruturas inovadoras
concebidas para promoverem soluções efetivas, portanto eficientes e eficazes, ágeis, completas, com baixo custo, sem solução de continuidade, possibilitando previsão, provisão e a manutenção da oferta de insumos, serviços e similares, enquanto perdurar a demanda ou a crise. Então, isso é a Central Integrada de Logística. Tá? Então, acorde. Na próxima live que vamos fazer, nós não vamos mais tratar de lockdown, encerramos aqui, e vamos tratar de outras variáveis, a começar por Central Integrada de Logística. Como é que ela funciona, quem deve compô-la, quais são os benefícios, tá bom? Então, até a próxima live, beijo no coração, minha continência para todos vocês e também, novamente, meus sentimentos. Curta a nossa live, compartilhe a nossa live, não se esqueça, com fé em Deus, com foco na missão, fazendo a nossa parte, vamos que vamos avançando e vencendo, tá ok? Hashtag BR319, Rota da Vida. Eu acredito Brasil, eu acredito Amazonas, eu acredito Manaus, juntos contra a Covid-19, juntos para Figueiredo. Vamos que vamos, até a próxima live.